Quem tem diabetes, será que pode consumir o Rap10? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional, a lista de ingredientes e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas soubessem utilizar de forma inteligente, pode ser sim um aliado na vida de quem tem diabetes. Então bora falar sobre ele, pois eu tenho certeza que muitas pessoas têm bastante dúvidas a respeito. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender mais sobre alimentação, sobre o tratamento do diabetes, sobre como lidar com medicação, com atividade física, como melhorar a qualidade do seu tratamento de uma maneira ampla e fácil de se entender. Aqui no canal eu tenho certeza que você vai achar tudo isso. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos falar a respeito desse nosso amigo aqui, que é o Rap10, que é uma forma de panqueca que você pode rechear da forma como você quiser e assim ter um lanche mais rápido e um lanche mais prático. E muitos diabéticos perguntam se podem consumir ou não esse tipo de produto. Então, inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional para verificar como são os macronutrientes desse produto. A tabela está aqui ao lado, então nós podemos verificar que nós vamos avaliar uma unidade que pesa cerca de 40 gramas e em uma unidade nós vamos ter 110 calorias, ou seja, já é um produto mais calórico. Lembrando que nós estamos avaliando o Rap10 tradicional. Em relação à presença de carboidratos, nós teremos em 40 gramas 18 gramas de carboidratos, ou seja, quase a metade desse produto é carboidrato, então já acende um grande alerta. Em relação à presença de proteínas, 3,3 gramas de proteínas, não é um alimento tão proteico assim. Em relação à presença de gorduras, 2,8, então também não é um alimento tão gorduroso. Já em relação à presença de fibras, 1,1 gramas de fibras, ou seja, não tem tanta diferença assim. Agora nós vamos avaliar a lista de ingredientes do Rap10 tradicional. O que contém na sua formulação de ingredientes? Nós vamos observar farinha de trigo integral, ou seja, já temos uma fonte de carboidrato, por isso que justifica quase 50% de carboidrato no produto. Temos também farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, duas farinhas que possuem carboidratos, possuem gordura vegetal, por isso temos a presença de gordura, sal, cloreto de potássio, conservadores, propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificante, que é o mono e o diglicerídeos de ácido graxos e regulador de acidez, que é o ácido lático. Então, respondendo à pergunta de quem me faz com certa frequência a respeito desse nosso amigo aqui, ele não é tão nosso amigo assim. Então, respondendo, o diabético até pode consumir um Rap10 no seu dia como um lanche rápido ou um café da manhã. Porém, o grande segredo está em o que você vai adicionar como um acompanhamento. Se você adicionar fonte de proteínas, como por exemplo um peito de frango desfiado, adicionar por exemplo ovos mexidos, está ótimo.
Não deixe de adicionar fonte de fibras, como por exemplo legumes, verduras, folhas verdes. Mas se você faz uma receita dessa com mais fontes de carboidratos, você está dando um tiro no pé, porque a partir do momento que você controla a quantidade de carboidratos que você consome, que no caso de cada unidade dessa ter 18 gramas de carboidrato, aí você já não extrapola na quantidade de carboidrato, porque você está controlando a quantidade de recheio, de acompanhamento. Porém, se você adiciona alguma outra fonte de carboidrato para poder acompanhar essa massa aqui, não vai adiantar nada. Então a minha dica é, você até pode comer uma unidade por dia, desde que adicione proteínas, adicione boas fontes de gorduras, como por exemplo um azeite, junto de uma salada com alface, com tomate, com cebola. Aí você pode fazer a sua refeição, vai ser uma refeição bem completinha. Porém, se você exagerar, colocar algum doce ou algo do tipo, outra fonte de carboidrato, aí você está dando um tiro no seu pé, tá ok? Eu quero que você comente aqui embaixo agora se você já consome esse produto, se você utiliza já as dicas que eu forneci, ou se você nem considerou a utilização, pois como eu mencionei, metade de cada panqueca dessa aqui vai ter carboidratos, então é muito importante ficar atento principalmente aos excessos, mas nada que impeça de você comer uma unidade. Outra dica importante é, não adianta nada você fazer um café da manhã adicionando o Rap 10 com frango desfiado, mas tomar um leite achocolatado com Nescau ou com Todinho e assim por diante. Aí você também estará dando um tiro no pé, tá ok? Deixa um comentário aqui para eu saber se você já come, se você pensa em adicionar aí às vezes 2 vezes na semana, onde é mais corrido, e aí você vai encaixando de uma maneira mais acertada, mais inteligente e aumentando o repertório alimentar, tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento, um produto avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois dessa forma eu trago aqui para o canal, gravo um vídeo, gravo um conteúdo bem completo, bem explicado, para facilitar o seu entendimento, para que você possa ganhar mais qualidade de ensino e assim dominar o seu diagnóstico de diabetes sem depender só de medicamentos, correndo o risco de aparecer complicações e assim por diante, que é uma coisa que eu tenho certeza que você não quer, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do Rap 10, pois afinal, para você, não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e vai espalhando para cada vez mais pessoas, e o canal continua crescendo e a gente continua jogando informações de qualidade para as pessoas que precisam melhorar o tratamento. Tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora e deixe aqui nos comentários de 0 a 10 qual a nota esse vídeo aqui merece, pois assim eu vou sabendo como vocês estão reagindo aos vídeos e vou modelando de uma maneira mais acertada o conteúdo que vocês querem assistir aqui, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua aprendendo a evoluir o seu tratamento e a viver livre de complicações, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.